Marcelo Câmara disse hoje no STF que Bolsonaro pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e de outras autoridades. Mas o ex-assessor do ex-presidente negou que esse procedimento tenha feito parte de qualquer plano de assassinato. Quem vai detalhar tudo para a gente é o Pedro Teixeira, mais uma vez aqui na tela do 360. Pedro. Yuri, esse esclarecimento foi dado durante uma audiência de conciliação entre de acariação entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara. O Mauro Cid disse que, por solicitação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pediu ao Marcelo Câmara para monitorar a agenda do ministro Alexandre de Moraes. Mas a explicação dada por eles é de que este monitoramento tinha o objetivo de entender se o vice-presidente da República, o hoje senador Hamilton Mourão, teria um encontro com o Alexandre de Moraes naquele contexto da transição entre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo do presidente Lula. O Mauro Cid também foi questionado se ele sabia, por exemplo, se o Marcelo Câmara tinha algum tipo de envolvimento com aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que também foi criada, segundo as investigações, para monitorar autoridades. Ele disse que não sabe se o Marcelo Câmara participou desta operação. Marcelo Câmara também nega envolvimento neste ponto em que ele é acusado, por exemplo, de participar de um grupo que monitorou autoridades, entre elas o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, nessa acariação que aconteceu nesta quarta-feira, o Mauro Cid fez uma espécie de correção, diferentemente do que tinha sido apontado pelo Ministério Público nas investigações. Segundo o Mauro Cid, o Marcelo Câmara não tinha nenhum conhecimento sobre uma minuta golpista que estava sendo discutida entre integrantes do governo nos meses de novembro e dezembro de 2022. Essa minuta, segundo Mauro Cid, teria sido apresentada pelo Felipe Martins, mas o Marcelo Câmara não teria nenhum tipo de envolvimento com este caso. A audiência de acariação foi bem avaliada pelos advogados de Marcelo Câmara, que inclusive já solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, segundo o seu próprio advogado, para que ele responda em liberdade. Ele que é réu na trama golpista que está sendo analisada pela primeira turma do STF. Volto com vocês. Muito obrigada, Pedro Teixeira, pelas informações ao vivo aqui de Brasília. O julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, então, entra na fase final. E aí a gente precisa entender quais são os próximos passos. Theo Cury vai nos explicar, Theo. Débora, Yuri, hoje termina o prazo para apresentação das alegações finais, que são as defesas finais dos réus pela ação penal da trama golpista no núcleo 1, lembrando que são 4 núcleos. Então a gente está focado nesse momento, e o Supremo Tribunal Federal, não só a gente, a nossa atenção está voltada, mas o Supremo voltado para esse núcleo 1, que envolve, entre outras pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, que foi ministro do GSI, Anderson Torres, Almir Garnier, Alexandre Ramagem, enfim, são 7, 8 pessoas ali que são integrantes desse núcleo 1, núcleo crucial apontado pela Procuradoria-Geral da República. Hoje é o prazo final. Primeiro, a PGR apresentou a sua conclusão final. Diante de tudo que a gente viu até agora, diante de tudo que a investigação conseguiu colher, a PGR defendeu a condenação dos réus pela ação penal da trama golpista e aí especifica ali por quais crimes cada um deles deve responder pela justiça, na justiça, por meio do Supremo Tribunal Federal. Depois disso, foi aberto um prazo de 15 dias para que o tenente-coronel Mauro Cid, que é o delator do caso, então primeiro apresentar suas alegações finais, apresentasse a sua defesa final, defendendo a manutenção dos benefícios dele, por ser um delator, por ter firmado o acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, abriu-se um prazo de 15 dias que termina hoje para que os demais réus apresentem suas defesas finais. É a última chance que eles têm de apontar elementos que comprovem a sua inocência. Em linhas gerais, esse é o motivo da apresentação das alegações finais. Passado esse prazo, que é hoje, ou seja, a partir de amanhã, em tese,
o Supremo já poderia marcar o julgamento da ação penal do mérito, ou seja, julgamento para decidir se condena ou se absolve essas pessoas que participaram dessa suposta trama golpista no final do governo de Jair Bolsonaro. O que a gente apurou? Que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, responsável por conduzir essa ação penal lá no Supremo, era pelo inquérito e depois, quando a denúncia foi aceita, passou a ser responsável pela condução da ação penal, ele já sinalizou para os colegas que vai dar um prazo para que eles estudem o caso, para que eles consigam entender todas as camadas, os meandros dessa ação penal, porque só ele acompanhou todo o processo, porque ele é o relator do caso. Então, ele deve dar um prazo para que Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin também estudem o caso. E a expectativa é de que durante o mês de setembro esse julgamento de fato aconteça. O ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, já sinalizou que deve reservar todas as terças-feiras do mês de setembro para fazer esse julgamento de fato acontecer por lá.